Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a irmã Daiane Martins. Faço parte do grupo Guerreira de Cristo. Me deixar uma palavra de meditação para a Igreja Santa do Senhor, que se encontra em Êxodo capítulo 3, do versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Esse é o versículo. Essa palavra é muito importante para nossas vidas, para o nosso particular com Deus. Porque Moisés aqui, ele estava nesse primeiro encontro com o Senhor, um encontro verdadeiro. Louvado seja Deus. Não de ouvir falar de Deus, mas realmente de poder conversar com Ele no seu particular. Ele temeu olhar para Deus, ele encobriu o seu rosto. E essa foi a primeira reação dele, porque aqui é quando o Senhor bradou no meio da sarça, falou: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui, não te chegues para cá, tires os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ele temeu, porque isso foi um primeiro encontro. Mas sabe o que é mais glorioso? É que não foi essa mesma reação depois de um tempo de convívio. Moisés fez o que Deus mandou. O Senhor mandou ele ir para o Egito. Propósito: libertar o povo do Egito. Mas quando ele conseguiu, o Senhor deu a vitória, o Senhor falou e cumpriu. Ele já tinha mais comunhão com Deus nesse tempo. Louvado seja Deus. Essas experiências que ele teve, ele se sentiu mais à vontade diante do Senhor, a ponto de, no capítulo 33, do versículo 18, ele falar: então ele disse, Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Ele pediu para ver Deus. A diferença entre aqui o começo, onde ele não queria, ele estava temendo, olhar para Deus, ele encobriu seu rosto. No final, louvado seja Deus, ele pediu para ver Deus. Ele estava ali orando ao Senhor e clamou para ele ver a tua glória, a glória de Deus. E o Senhor falou que não podia se mostrar para o homem, mas que o Senhor se agradava de Moisés. Então, ele, louvado seja Deus, passou por Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois que ele passou por Moisés, quando Moisés voltou, seu rosto cheio de glória. Voltou para o seu povo, seu rosto ali cheio de glória. Ele teve que usar um véu para poder cobrir o seu rosto. Mas ele queria ver a Deus. No final, sendo que no começo da sua, do seu encontro, ele estava temendo vê-lo. Ele temia vê-lo.
No começo, meus irmãos, nosso particular com Deus não vai ser como nós pensamos. Louvado seja Deus, vamos dizer por esta parte. Não vai ser como nós falamos com um ser humano comum, como o nosso pai, como nossa mãe, como o esposo, a esposa, como o seu filho que você consegue ver, como que é familiar, que convive com você já há muito tempo. Não vai ser esse tipo de relacionamento, mas vai ser algo inesquecível, na qual você vai temer, mas com o tempo você vai ter mais comunhão. Vamos ter mais uma ligação com Deus. Vamos ter essa convivência que nós temos assim com nossa família, Senhor nosso Pai Celestial. Com o tempo, nós vamos aprender a entendê-lo, a ter uma conversa mais profunda, uma oração mais profunda, mas o começo é assim, o Senhor não vai falar com você, como acontece com outros que já têm uma vida espiritual mais avançada. O Senhor não vai falar com você no espiritual, mas Ele vai te direcionar. Continua perseverando. Continua perseverando, porque uma hora o Senhor, Ele vai vir e começar a conversar com você no seu particular. Louvado seja Deus, de uma maneira mais profunda. Profunda a ponto de mostrar o oculto, o escondido, os dons, as visões, arrebatamentos que está escrito nas Santas Escrituras sobre isso. Louvado seja Deus, sobre esta dádiva que o Senhor deu ao seu povo, fez com os apóstolos, e o Senhor pode muito bem fazer com você. Eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós, só que eles, obviamente, foram preparados para a obra. Homens justos diante de Deus, justificados por Cristo, consagrados ao Senhor, levantados para a boa obra. Louvado seja Deus. E é isso que o Senhor vai fazer com a nossa vida. Vai nos moldar. Moisés, no começo, ele não queria ir. Mesmo o Senhor falando para ele ir ao Egito, para tirar seu povo do Egito, que o Senhor ia ser com ele, ele não queria ir. Tanto que até o Senhor se enfureceu, porque Moisés ficou falando: Senhor, manda, louvado seja Deus, outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo assim, ele foi na sua fraqueza, porque ele não queria ir. Ele falou: eu não sei falar. Senhor, não vão acreditar em mim. Mesmo assim, ele foi, o Senhor deu força. E o Senhor moldou Moisés de uma forma que ele conseguiu ter essa comunhão com o Senhor. Essa comunhão, louvado seja Deus, de ser alguém muito usado como Deus. Como assim, Não que Moisés seja Deus, mas lendo as Escrituras nós sabemos que o Senhor falou que Moisés seria como Deus e Arão como seu profeta. Então, Moisés, um grande homem de Deus, não estava preparado, mas o Senhor preparou e escolheu para esse propósito de vida. Então, nós também não estaremos preparados no propósito de Deus no início,
mais o Senhor molda, o Senhor nos capacita. Nós, quanto mais buscamos, mais temos comunhão com o Senhor, mais entendemos aquilo que Deus quer para a nossa vida, mais nós conseguimos sentir o espiritual, a comunhão divina, o profundo escondido. Não vai ser do dia para a noite, porque com Moisés não foi. Louvado seja Deus. Do dia para a noite aqui, a palavra ela resumiu bastante. Nós não sabemos quantos dias Moisés passou lá no Egito, quantos dias Moisés passou na viagem para o Egito, quantos dias Moisés ficou clamando ao Senhor, falando: Senhor, tu falaste que ia libertar o povo, só que o faraó, louvado seja Deus, apertou mais seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele clamou, ele teve aflição. Mas o Senhor respondeu que estava tudo bem, que ele avisou. Ele ia endurecer o coração de Faraó, que Faraó não ia permitir que o povo de Deus, o povo do Senhor Jesus, os judeus, eles venham ser libertos. Faraó não queria, Ele não queria nem com mão forte, não iria aceitar isso. E o Senhor avisou, mas é para o nome do Senhor ser glorificado, é para o nome do Senhor ser devidamente reconhecido, porque não é reconhecido nesta terra. Quando Moisés falou pela primeira vez com o faraó, rei do Egito, ele falou: quem é o Senhor? O faraó falou isso. Quem é o Senhor para que eu ouça? Não conhecia. As outras nações também não conheciam. O nome do Senhor tinha que ser devidamente reconhecido. E o Senhor permitiu que apertasse bastante o povo, que já estava sendo escravizados, e clamaram ao Senhor por causa dos seus exatores, por causa da opressão que estavam tendo, Mas Deus deu a vitória. E Moisés foi moldado. E até o fim da vida dele, ele foi moldado, continuou sendo moldado. Aleluia. E graças a Deus, o Senhor salvou. Graças a Deus, ele cumpriu com o propósito que Deus tinha na vida dele. Levou do Egito um povo escravizado, um povo estrangeiro, que eles não pertenciam àquele lugar. Levou do Egito para a terra onde mana leite e mel, a terra prometida. Então esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, sobre a comunhão, sobre a nossa vida espiritual com Deus. Se você pensa que você é menos importante, a sua vida tem menos valor do que a vida de Moisés, louvado seja Deus, saiba que está errado. Qualquer um, louvado seja Deus, qualquer um. Louvado seja Deus que o Senhor criou. Cada alma é importante para Deus, mas basta você ter posição diante de Deus. Moisés, ele não se achava alguém. Ele mesmo falando: quem sou eu? Louvado seja Deus. Ele mesmo disse: eu não sei falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vão me ouvir. Então, esse é um sentimento que creio que muita gente já sentiu. Quem sou eu? Se eu falar, não vão me ouvir. Muitas pessoas atualmente falando, isso foi mais de 2000 anos atrás que Moisés falou. Então, não se deixe diminuir desta forma. Claro que nós sejamos humildes, mas não se deixe diminuir desta forma. Deus, ele tem um propósito na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Cada um com um propósito diferente. Assim como uma serva de Deus pregou,
O Senhor usou Moisés e usou Josué após Moisés, com o propósito de levar o povo para a terra prometida, terminar aquilo que o Senhor prometeu de instalar o povo e tirar os fariseus, jebuseus. Louvado seja o nome do Senhor. O povo que antes estava ali, os heveus, estavam ali. O Senhor queria tirar esse povo dali, dar de herança para o povo de Israel. Então o propósito dos dois era isso. Mas o Senhor não usava os dois da mesma forma. O Senhor usou essa serva para falar isso. Moisés e Josué não eram usados da mesma forma. Moisés o Senhor usou com um cajado. Josué o Senhor usou com a espada. Louvado seja Deus. E um é diferente do outro, mas eram homens de Deus. Assim como cada um dos profetas. Teve uns que teve uns propósitos profundos, viam anjos, viam muitas visões, outros. Louvado seja Deus. Não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cada um tem um propósito aqui nesta vida. Então, cada um com personalidade diferente um do outro. Um é mais ousado, o outro é mais retido. Como Elias era ousado. Mias era mais retido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mesmo assim o Senhor usava. Então, vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso. Não é do dia para a noite que nós vamos ter um particular com Deus. Aquele particular onde o Senhor nos mostra em visão, em sonho, revelação. Não vai ser desta forma. Só se Deus quiser, né? Mas que se você perseverar, não é do dia para a noite, mas se você perseverar, você vai ter sim, um propósito, um oculto com Deus, um particular com Deus bem profundo. É isso que muitos querem, muitos dos verdadeiros querem. Então, não inveje o irmão, não inveje, porque um é mais usado que o outro. Não inveje. O Senhor tem para dar para você e para todos, mas não inveje. Até porque nós não sabemos a vida daquela pessoa com Deus, nós não sabemos o quanto aquela pessoa passou, porque passa sofrimento sim. Mas ele perseverou e teve esse dom, né? E infelizmente alguns até se desviam, mesmo tendo, esses dons espirituais, o oculto com Deus. Então, muitas coisas acontecem ao longo da nossa caminhada. Mas não desista, persevere até o fim. Ser fiel até o fim. Da-te é a coroa da vida. Deus abençoe a todos os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.